aposentar com mais conforto, segurança e qualidade de vida. Faz sentido isso? Então, faz sentido? Legal. Então, eu gosto de fazer perguntas porque, se não estiver fazendo sentido, a gente muda um pouco aqui o escopo da palestra. Porque como eu percebi que vocês são empresários, né, inclusive o Edu estava num workshop meu que eu fiz semana passada, a gente começou de uma forma bem diferente, porque não eram tantos empresários como tem aqui. E, na minha experiência, o empresário realmente tem essa dificuldade. Poxa, o meu negócio rende mais do que uma rentabilidade no mercado financeiro e eu não tenho caixa nem para o meu negócio, como que eu vou fazer investimentos numa segunda, terceira fonte de renda. Então, é um trabalho que não dá só para falar de investimentos. E a gente precisa falar de como gerar essa renda para chegar num nível de ter investimentos. Eu gosto de dar alguns exemplos. Exemplos simples, básicos, de coisas que a gente pode fazer no dia a dia para poder crescer, fazer o nosso patrimônio crescer e multiplicar. Então, vou dar um exemplo para vocês bem simples. Uma vez, uma pessoa me perguntou, falou assim, cara, me contratou, falou assim, cara, olha só, minhas finanças, eu não estou endividada, mas está tudo no 0 a 0. E eu não tenho como fazer investimentos. E eu ouvi você falar que as pessoas têm como se organizar financeiramente para fazer investimentos. E outra coisa, eu escuto gente falar o seguinte, cara, o que a gente tem que fazer não é economia, é criar um negócio para ganhar dinheiro. E essa é uma coisa que eu escuto também. E às vezes eu fico chateado, porque eu, como converso com as pessoas, existem pessoas que não querem empreender. Porque a gente que é empreendedor, a gente fala assim, não, cara, eu preciso criar um dinheiro para fazer tal coisa, uma viagem. Mas não, o que eu preciso de fazer a mais para poder juntar essa grana? De repente fazer um workshop, fazer uma palestra, fazer mais mentoria, fazer live, fazer network, e aí eu consigo gerar uma renda extra. Agora, tem gente que não quer. Hoje mesmo eu conversei com 2 pessoas que são funcionários públicos e eu falei, cara, ou você vai cortar gastos ou você vai criar uma coisa para você ganhar um dinheiro extra. A sua esposa trabalha na parte de saúde, ela pode fazer consulta, você pode dar uma aula de contabilidade. Eu falei, cara, não quero mesmo. Então, a gente tem que respeitar isso. E como que essas pessoas podem prosperar sem querer empreender? E aí, esse exemplo, eu acho que serve para a vida pessoal de qualquer empresário. Então, a pessoa falou assim, olha, eu quero fazer uma viagem, eu quero melhorar minha qualidade de vida, mas não quero empreender. Então, só que não sobra nada do meu dinheiro, não adianta você falar que, olha, abre a conta na corretora, vamos fazer investimentos. E aí eu mandei para ela uma planilha bem detalhada, para ela detalhar todos os gastos dela. E ela foi lá, preencheu, demorou 15, 20 dias, e me mandou, e aí eu marquei uma reunião com ela, falei, vamos conversar. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas. E assim, eu gosto desse exemplo porque são coisas básicas, que depois podem evoluir para uma coisa bem mais sofisticada, dependendo do nível de cada um. Porque coisas que eu vou falar aqui, se o cara é um empresário, multi-empresário, ele não vai fazer sentido para ele. Mas se você levar só o comportamento, você vai ver que vai fazer sentido. Eu perguntei para ela o seguinte, quantas horas de televisão você assiste por semana? Ela falou assim, poxa, eu nem tenho assistido televisão recentemente. Eu sei, vem cá, então por que você tem a assinatura da Netflix, do Paramount, do Disney Plus, do Prime e da Claro TV? Ela falou assim, porque que os meus meninos que gostavam. Aí eu falei, que menino? Os meninos dela já tinham 18, 20 anos, tinha um que nem na casa dela morava mais, mas era a televisãozinha, o Disney Plus, para os meninos dela. Né? E a gente pega, a Netflix custa R$30, R$40, tá? Mas juntando a Netflix, o Paramount, o Prime e o Claro TV, estava dando R$550 por mês. Então, aí você já vai entendendo onde eu quis chegar. Primeira coisa, cancela. Aí eu peguei, olhei o cartão de crédito dela, estava lá, acelerador de milhas. Eu falei, que porra é essa? Aí, não, é porque o cartão me ofereceu e eu consigo acelerar as minhas milhas. Eu falei, olha, milha, hoje, inclusive essa semana a gente está passando por problemas aí que eu já tinha previsto há muito tempo, né? Eu falei assim, olha, eu já usei muito milhas, já acumulei. Não para investir não 2, 3 milhas. Exato. Então, assim, eu já usei muito milhas no passado, a gente procurava forma de acumular, só que hoje, na minha opinião, ficou inviável. É 1 trilhão de milhas para você fazer uma viagem. Eu já emiti viagem pela Gol, Brasília, Orlando, eu e minha filha, por 80 mil milhas. Isso nos áureos tempos, né? Bons tempos. Hoje em dia, 80 mil milhas, você vai para São Paulo. E olha lá.
E aí eu falei para ela o seguinte, olha, hoje a gente acumula 1 bilhão de milhas e quando as milhas estão vencendo, a gente troca por uma batedeira que nem está precisando. Então, pode cancelar. Quantas viagens você já fez com esse acelerador de milhas? Nenhuma. Cancela. Aí outra coisa que eu vi, olha, detalhe, o filhinho dela, né, o bebê dela, 18 anos, ela ia no salão e levava a criatura para cortar no salão, que pagava 250 a 300 reais. Eu falei, vem cá, cara, o cabelo desse menino é igual o cabelo do Ed ali, ó, tá vendo? Compensa. Não, o seu cabelo é lindo, só que não precisa de 200 reais para cortá-lo. Não precisa. Então, então, assim, olha só, as ferramentas do dinheiro que ela estava querendo, estava ali na mão dela. Só que só precisava de uma visão externa e um bate-papo para ela ver o tanto de coisas que tinha ali, o tanto de gargalo que 90% das pessoas que eu faço esse trabalho, às vezes casal fala assim, cara, a gente precisa organizar nossas finanças e tal. Às vezes quando é assim, quando a mulher que está querendo fazer a consultoria, o marido chega emburrado na primeira reunião. E quando é o marido que quer, a mulher está emburrada. Aí a mulher fala o seguinte, depois de 3 encontros, né, ela fala o seguinte, poxa, eu odiei quando você apareceu aqui porque eu achei que você ia cortar o meu salão, ia cortar a minha manicure, o meu personal trainer. Eu falei, imagina, eu nunca fiz isso, né? Não é o meu trabalho fazer isso. O que eu gosto de identificar são coisas inúteis que a gente está gastando que podem ser transformadas em investimentos. Aí, para vocês terem ideia, para resumir essa história, nessa reunião, a gente identificou, numa primeira conversa, aproximadamente R$1.000 de coisas que ela poderia cancelar sem alterar nada a qualidade de vida, porque ninguém quer reduzir qualidade de vida, é muito ruim. Então, aí esses R$1.000 investidos de uma forma conservadora, com juros hoje aí de 1% ao mês, em 3 anos dava 40 e poucos mil reais, que era exatamente o dinheiro que ela queria para fazer a viagem com os filhos para os Estados Unidos. Então, veja que uma organização financeira e investimentos, ela não eu gosto até de desmistificar isso, porque as pessoas falam assim, esse negócio de dinheiro, de investimento, aí a gente tem um monte de crenças que a gente tem que quebrar. Eu mesmo tive muito problema assim, na minha adolescência, porque meus pais eram muito religiosos e acumular dinheiro na visão deles era pecado. Então, sabe, são coisas difíceis até de a gente tirar da nossa cabeça, né? Então, foi coisas que eu tive que enfrentar ao longo da minha vida também. Então, eu gosto de fazer uma relação seguinte, cara, esse esforço para mexer com as finanças, eu relaciono com amor. Por quê? Quanto mais você trabalha com suas finanças, quanto mais você consegue fazer o seu dinheiro render, quanto mais patrimônio você tem, mais você consegue fazer as coisas que você ama. Então, eu quero dar um exemplo pessoal. Bom, sou divorciado e quando eu me divorciei, tive muito problema para ter um contato diário com a minha filha. Não sei se vocês aqui entendem o que eu estou falando, né? Então, ou você já passou por, muita gente passa por isso, ou conhece um amigo que, quando divorcia, tem uma dificuldade de encontrar com a filha. Mas eu consegui, então eu tenho um contato diário com minha filha, todo dia eu pego ela na escola e tal. E ela, com 8 anos, a gente fez uma viagem para Disney, só eu e ela. Primeira viagem, eu separei ela, tinha 3 anos de idade, com 8 anos foi a primeira viagem que eu consegui fazer para Disney, eu e ela sozinhos, uma viagem internacional. Foi no carnaval, né? Ela tinha 8 anos de idade, ela já está com 14. Assim, eu queria passar para vocês, tentar que vocês entendam que foi, até hoje, eu estou com 51 anos, e foi a melhor semana da minha vida. Foi assim, se Deus perguntasse assim, olha, se o dia que eu morrer, Deus falasse assim, olha, a eternidade, você vai escolher um momento na Terra para você viver eternamente. Então, eu escolheria aquela semana que eu passei com minha filha. E isso me deu um estalo financeiro tão grande, eu levo isso para as pessoas, porque hoje, quando eu falo para alguém assim, cara, quais são as coisas que você verdadeiramente ama? As pessoas não sabem. E eu acho isso muito pobre, assim, as pessoas não sabem as coisas que elas realmente dariam a vida para fazer, ou conseguiriam economizar, fazer um trabalho de finanças e de investimento, se dedicar um pouco, 15 minutos do seu dia para fazer isso, para realizar as coisas que você realmente ama. Então, por exemplo, se alguém me falasse assim, olha, para você fazer uma nova viagem com a sua filha, você teria que... Cadê o Arthur, que ele vai ficar chateado?
você teria que tomar menos vinho. Aí você tem que ir lá falar com o Arthur, porque ele tem uns vinhos bons e baratos. Então, né, você pode reduzir ali o valor dos vinhos. Então, você vai ter que... não vai trocar de carro a cada 3 anos, vai ser daqui a cada 5 anos. Você vai, sei lá, comprar menos sapato, menos roupa. Você vai, alguns dias da semana, você, em vez de ir no restaurante, você vai comer uma marmita de R$15. O quê? Para fazer uma viagem com minha filha, eu faço isso rindo tranquilamente. Então, se você quiser prosperar, você aumentar seu patrimônio, encontre as coisas que você verdadeiramente ama, as coisas que você fala, cara, eu vou economizar para isso porque faz sentido, minha vida vai fazer muito mais sentido. Essa questão da viagem para Disney também, eu lembrei agora de uma professora que ela me chamou para fazer uma palestra para alunos ali no Centro de Convenções, um evento grande de alunos do Brasil inteiro, e eu estava fazendo uma palestra como essa, falando sobre organização financeira, sobre investimentos, e ela estava anotando tudo lá atrás e tal, e a gente começou a conversar bastante depois do evento. E a gente trocava ideias, poxa, gostei do que você falou e tal, realmente eu tenho um hábito de consumo, gasto sem querer, às vezes, por questões emocionais e tal. E aí teve um dia que ela falou assim, cara, eu estava no Parque Shopping, eu fui no Clube Nacional, passei na frente da loja de sapatos, da Ávida, que era uma loja que era, não sei se é muito famosa hoje, mas antigamente eu lembro, na época que eu era casado, que era muito famosa, né? Aí eu vi um sapato lá e pensei em você na hora, mas comprei. Fiquei com um pouquinho de peso na consciência. Cheguei em casa, botei o sapato no pé, ficou lindo, falei assim, valeu a pena.